começar a gravar. Bom, gravando. Então, vendo aqui ó, a parte do Google Classroom, o que nós temos? Nós temos uma atividade para ser entregue para amanhã, tudo bem? Que ela diz aí, ó, no nosso PDF está o exercício para a aula. Consiste em identificar as forças que atuam nos corpos. Então, aqui tem o que? Tem várias situações e, basicamente, consiste em identificar as forças que estão atuando em cada um deles. São exatamente essas 6 questões aqui. Ó. Então, essa atividade ela fica para amanhã. Tudo bem? Até amanhã. Então, façam, entreguem ela. Quem ainda não entregou as demais atividades pode entregar, tudo bem? Sem pressa. Com relação à atividade que eu passei na semana passada, ela diz aqui, a atividade da semana passada é resolver 3 exercícios presentes no PDF. Então, o que a gente viu na semana passada? Nós vimos situações, aqui é a correção do exercício anterior, vimos situações onde eu tinha 2 corpos. Ou seja, se eu tivesse 2 corpos, um corpo de 4 e um corpo de 6. Como que eu analiso isso? Então a gente viu que para poder analisar eu tenho que seguir um roteirinho. Ó. Meu roteiro é escrever as forças que atuam nele, imaginar como sendo um único corpo. Então se eu tenho um corpo de 4 e um corpo de 6, eu vou imaginar como um corpo de 10. Depois eu vou calcular a aceleração, né? Então, se eu tenho um corpo de 10 e uma força de 200, eu vou ter ali F igual a MA, acho que minha aceleração é 20. E depois eu escolho um dos blocos para escolher a tração. Né? A tração seria a força de atrito entre os dois, a força de interação entre os dois, no caso. Então, repara, eu posso escolher tanto o corpo 4 quanto o corpo 6. No corpo 4, eu vou ter quais as forças atuando? O T e o F. Então, vou repetir ele aqui, ó, T e F. Como ele se move para a direita, a força que está gerando esse movimento ela é positiva. Logo, é F menos T igual a MA. Né? Vou seguir minha linha aqui. Ó. Então, 200 menos T é igual a 4 vezes 20. Né? 20 vem de onde? Vem da aceleração que eu calculei antes. Acho a minha tração. Minha tração ela vale 120. Ou eu posso escolher meu bloco B. A única força que exerce em bloco B é esse T aqui, ó, da tração. Então, olhando ali, T é igual a MA, a massa é 6 e a aceleração que a gente viu na questão anterior, ela vale 20. Então, chegamos aí ao mesmo resultado. Certo, gente? Então, qual foi a atividade para casa? A atividade para casa foi exatamente o que? Calcular a aceleração e a tração nesses casos aqui. Ó. Dei 3 exemplos e eu quero que vocês calculem a aceleração e a tração nesses casos. Então, vamos lá, vamos resolver ela. Vou fazer com vocês a letra B e a letra C. Tudo bem? A letra A ela é igualzinho ao exemplo, então qualquer coisa vocês seguem de modelo para poder fazer a questão. Então, deixa eu ativar aqui a câmera. Então vamos lá. Fazendo a questão B, só copiando, eu vou ter ali um bloquinho de 5, um bloquinho de 15, e ambos estão sendo puxados por uma força de 400. Então, ele pede primeiro para a gente calcular a aceleração e a tração. Então, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar
como o bloco sendo puxado por uma única força. Ou melhor, ele sendo puxado por um único bloco. Então, se eu puxo esse de 15 5 centímetros para o lado, o de 5 também acompanha. Então, eles estão em conjunto. Então, eu posso imaginar como sendo o único bloco que tem uma massa de 5 mais 15, 20. Antes disso, a gente tem que fazer o quê? Seguir o nosso primeiro passo, que é desenhar as forças. Nesse caso aqui, as forças vão ser quem? O peso, a normal, a tração desse cara para trás, né? Ele puxa, o 5 puxa ele para trás. E eu vou ter a tração que é o contrário, ele vai puxar esse cara para frente. Então a única força que vai estar gerando esse movimento, que vai estar fazendo com que ele se movimente, é essa força de 400. Então eu vou ter ali F igual a MA, minha força é 400, como eu estou analisando o corpo de 20, isso é igual a 20 vezes A. Então minha aceleração é igual a 20. Beleza. Aí agora o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher um dos corpos para calcular qual vai ser a aceleração, qual vai ser a tração. Então tanto faz qual eu escolho. Vou escolher, por exemplo, o bloco de 15. Né? Na outra eu escolho o outro bloco. Então eu vou redesenhar aqui meu bloco de 15. Não precisa. Só para ter uma noção de o que está acontecendo com ele. Então aqui eu vou ter 400 newtons. E para o outro lado eu vou ter T. Tem o peso e tem o normal. Então o bloco está se movendo para onde? Está se movendo para a direita, né? Então todas as forças que estão para a direita são positivas. E o que não está é negativo. Então eu vou ter F menos T igual a MA. Quem é a minha força F? 400. T eu quero achar. Massa, eu estou analisando o corpo de 15, então a massa é 15. Aqui era 20 porque eu estava analisando o corpo de 20, que era o conjunto dos dois. Vezes 20. Aqui é 15. Então eu vou ter ali 400 menos T. 15 vezes 20. 10 vezes 20, isso aqui vai dar 200. 5 vezes 20 dá 100. Então isso aqui vai dar 300. Então a minha tração ela vai ser 400 menos 300. Né? Passei o T para cá e o 300 para lá. Então a minha tração é 100 newtons. Então achei o meu valor da aceleração e achei o meu valor da tração. Conseguiram entender? Dúvidas? Dúvidas, gente? Na primeira questão? Pilar, Sara, Vanessa. Show, beleza. Então vamos lá, vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela vai falar o quê? Ela vai falar aqui, ó. Vou fazer no caso a letra C, né? Que aí ela tem um pouquinho diferente, que tem uma força de 100 para o outro lado. Mas não vai mudar em nada o que a gente já está fazendo. Então, vou só redesenhar ele. Eu tenho um bloco de 10 e um de 50, sendo puxados uma força de 400 e outro de 300. Então, eu vou ter ali 400 para um lado, 100 para o outro. Então vamos lá. Analiso quais as forças estão atuando no meu corpo.
E as forças que estão atuando são o peso, a normal, a tração aqui, a normal e o peso. Então, como que a gente faz? Imagina como se fosse um único bloco. Se eu tenho um bloco de 10 e um bloco de 50, então na verdade eu tenho um bloco de 60, né? E aí, quais vão ser as forças que vão estar puxando? Para um lado puxa 400, para o outro puxa 100. Então, a tendência é o quê? Pensa no cabo de guerra. Para onde ele vai se mover? Para o cara de 400 ou para o cara de 100? Quem é maior? Vai ser o de 400, concorda comigo? Então ele vai se mover para a direita. Logo, o que eu posso dizer? Eu posso dizer simplesmente que o 400 ele é positivo e o 100 é negativo. Tudo bem? Então o fato do 400 ser positivo não é porque não é porque essa força está para a direita, e sim porque essa força está na mesma direção da aceleração. Por isso que ele é positivo. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui vai dar 300. Minha massa é 60, né? 60 vezes A. Então eu tenho 300 sobre 60. Se eu pegar 60 e multiplicar por 5, dá 300, né? Então esse cara aqui vai dar 5. Certo? E, então eu achei minha aceleração. Agora falta calcular quem? Falta calcular a tração. No caso, no primeiro eu escolhi o primeiro corpo, né? Vou escolher o segundo. Então, escolhendo o segundo, quais são as forças que vão estar atuando nele? Ó? Ele está sendo puxado com uma tração. Tem uma força de 100 segurando ele. Eu tenho o peso e eu tenho a normal. Então, para onde ele está se movendo? Todo o conjunto está se movendo para a direita. Então, eu vou ter o seguinte. Como a tração está no mesmo sentido da aceleração, ele é positivo. Então, tração menos 100 é igual a massa vezes a aceleração. Então, tração menos 100. A massa é de quanto? 10, né? Quanto que é a aceleração? 5. Então, minha tração, passei o 100 para lá, mais 5 vezes 10, 50. Então, minha tração, 100 mais 50, 150. Então, achei o valor da minha tração. Alguma dúvida? Dúvida, gente? Tranquilo? Sara? Então, beleza. Então a gente viu aqui o lance das forças. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai continuar vendo essas forças, só que nesse caso a gente vai ver uma força em especial. Que é quem? Quando a gente estava analisando aqui os tipos de forças, na última aula, penúltimo no caso, existia uma força muito importante, ó, vimos a tração, que é o que a gente vai ver mais detalhadamente. Que é exatamente quem? O nosso atrito. Então, o que significa uma força de atrito? Uma força de atrito, ele é uma força que ele é contrário ao movimento, certo? Então, imagina que eu tenho uma superfície e essa superfície ela não é totalmente lisa, ela tem uma rugosidade. E essa rugosidade faz exatamente o quê? Com que esse material ele engate ali e ele acaba desacelerando. Então, só para a gente ter ideia. Então, imagina o seguinte aqui, ó, seguindo lá o nosso modelinho de animação, que eu acho que fica interessante assim. Então o que eu vou fazer? Vou desenhar um bloco aqui, que ele vai servir de comparação, e vou desenhar outro bloco aqui, que vai ser o bloco que a gente vai se movimentar. Então, deixa eu fazer o seguinte, vou mudar a aparência dele. Hoje eu quero que ele seja verde. A massa não vai influenciar muito não, mas pode ser 12 kg. Beleza. E eu vou
dar uma aceleração para ele. De uns 10 newtons. Beleza. Então o que vai acontecer? Quando eu der play nesse cara, ele vai cair no chão. Opa, esqueci de prender esse cara aqui. Quando eu der play nesse cara, o que vai acontecer? Ele vai começar assim, ele vai ficar parado e até então nada vai acontecer. No momento que eu dou um peteleco nele, ó, eu dei um peteleco nele, ele vai se movimentar. Nesse caso, o que acontece? Ele não está se movimentando. Ó. Repara que a setinha aqui está aparecendo. Mas por que ele não se move? Exatamente porque existe atrito. E o que o atrito vai fazer? E aí, rapaz, beleza? Então, ó, corrigimos a questão número 1, letra B e C. Depois eu mando foto lá para vocês. E o que a gente está vendo agora? A gente está vendo que é chamado de força de atrito. E o que é a força de atrito? A força de atrito é uma das forças que a gente estudou na penúltima aula. Que ela está aqui, ó. Ela é uma força que ela é contrária ao movimento. Então, imagina aqui, ó, tem um bloco. Se eu fosse analisar as forças que esse cara tem, aqui, ó, eu vou ter, ó, deixa eu trocar para amarelo, pronto, vou botar pronto, acho que assim fica melhor. Então, repara, as forças que eu vou ter aqui, ó, inicialmente são quem? mg, que é minha força-peso, e normal, que é exatamente a minha força de reação à força-peso. Isso aí a gente já viu na última aula, certo? Só que agora o que acontece? A gente está considerando que essa superfície ela tem um atrito. E o que é o atrito? O atrito é como se fosse um obstáculo para o movimento. Então, no momento que eu ligo aqui minha animação, eu aperto o play, ó, olha que interessante, ele não se movimenta. Ó, não está se movimentando. Por que ele não está se movimentando? Porque está sendo gerada uma força contrária a esse movimento. Ou seja, a força contrária a esse movimento, que eu acho que está dando para ver aqui, ó, olha como ela é pequenininha. Olha o T aqui, ó, pequenininho, pequenininho. Essa força contrária ao movimento, ela não é suficiente para poder tirar esse cara do chão. Pensa lá, quando a gente vai empurrar um carro, por exemplo, ou carregar um objeto. Para esse objeto sair da inércia, ou seja, estava parado, para ele começar a se movimentar, eu tenho que exercer uma força muito grande. No momento que essa força aumenta, aí sim ele começa a se movimentar. Estou usando esse cara aqui só para vocês terem parâmetro para ver se ele está se movendo ou não. Então, ó, se eu aumento a minha força para 20, ó, minha força agora é 20. Vamos ver se ele vai se movimentar. Ó. Ainda não se movimenta, significa que essa força não é suficiente para carregar ele. Certo? Vamos ver se eu aumento essa força para 30. Aumentei para 30. Está se movendo? Também não. Então, repare, esse cara não está se movendo. Por que ele não está se movendo? Porque a força de atrito ela está anulando a força que eu estou aplicando, que é de 30 newtons. Certo? Mas essa força de atrito ela tem um limite. Se eu colocar um valor muito alto, ela vai começar a se mover. Mas aí vem a pergunta, que valor é esse? Bom, isso a gente consegue calcular, né? Vamos analisar esse mesmo exemplo, só que agora com valores. Ó, a fórmula da força de atrito é esse cara aqui, ó. Φ é o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Tudo bem? Então, vamos analisar ali. Ó. No nosso exemplo, nós temos o que? Um bloquinho que ele está sendo puxado por uma força F. Ele vai ter um peso e ele vai ter uma normal. Como a tendência dele é se mover para a direita, porque é para onde ele está sendo puxado,
a força de atrito ela vai estar para a esquerda. Já descobrimos que a força de atrito se chama FAT. E quanto que vale essa FAT? Essa FAT ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Aonde eu acho esses caras? Bom, só a gente pensar. Normal seria o quê? Ó? Analisando meu eixo y, olha lá meu eixo y. Eu vou ter o quê? Ó? Nessa linha, ele não vai se movimentar. Pensa, estou puxando esse cara, ele vai se mover para a direita, não para cima e para baixo. Então eu tenho que a força normal menos a força peso. Por que um menos o outro mais? Porque um está para cima e o outro está para baixo, estão em direções opostas. Isso aqui é igual a zero. Logo, a normal é igual ao peso, certo? Quanto que vale o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. No nosso exemplo, quanto que é o valor da massa? Vamos olhar lá no exemplo? Ó, no nosso exemplo, esse bloquinho ele tem ó, material, massa, 12 kg. E ó, friction é o coeficiente de atrito, né, que é o nosso μ. Ele vale 0,5. Então, vamos lá? Eu tenho uma massa de 12 kg e eu tenho o coeficiente de atrito de 0,5. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir. Minha normal, então, ela vai valer quanto? A massa vezes a gravidade. Gravidade sempre é 10, tudo bem? Então, vai ser 12 vezes 10, 120. 120 newtons. Então, minha força de atrito aqui, ela vale quanto? μ vezes a normal, μ que é 0,5, vezes a normal que é 120. Logo, minha força de atrito ela vai valer quanto? 60 newtons. Ou seja, é o máximo da força para gerar movimento. Ou seja, eu preciso aplicar uma força de no mínimo 60 newtons para ela começar a se mover. Se eu não aplicar uma força de 60, ela não se move. Vamos ver se isso é verdade? Então aqui, ó, voltando para o nosso exemplo, deixa eu só ajustar, porque a gravidade ele considera sempre como 9,8, mas a gente está aproximando para 10. Então eu estou aplicando uma força de 60, olha ali, ó, olha o foguetinho aqui, ó. Esse vermelhinho significa que eu estou ativando o botão. Ó. Repara que ele não se movimenta. Ó. Tem uma setinha de força e atração. Nada de se movimentar. Vamos aumentar então para 40. Será que vai ter efeito? Vamos lá. Estou apertando, nada de se movimentar. Quanto que a gente calculou mesmo? Ó? Calculamos 60, né? Então vamos ver. Se eu aplicar uma força de 60, o que vai acontecer? Vamos ver? Ó, ele não se movimenta. Isso por quê? O máximo que ele suporta é 60. Mas se eu tiver 60,1, ou seja, qualquer coisinha maior do que 60, vamos botar lá 60,1, ele deve considerar como ponto. Então o que vai acontecer? Será que ele vai se movimentar agora? Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó, material. Aqui, ó, informação. Então, na informação aqui, ó, se ele começar a se mover, ele vai começar a movimentar esse cara aqui, ó, que é a velocidade dele. Ó, tá? A gente vai ter uma alteração da velocidade. Então, olha lá, ó, olha a minha velocidade mudando. Ó. Só que olha como eu botei uma força 60,1, ó, ele está quase nada. Ó. Vamos aumentar um pouquinho? 61. Então vamos lá, 61. Ó, a velocidade aumenta um pouquinho. Ó, meu bloquinho se mexendo. Olha lá meu bloquinho se mexendo. Deixa eu só botar para seguir. Pronto. Então olha que interessante. Ó, apliquei uma força. Dei play. Apliquei uma força que é maior do que a minha força de atrito.
esse cara vai começar a se mover. Só que aí, qual é a sacada? Igual quando a gente empurra o carro. Olha lá, ele está se movendo. Olha a barra preta aqui, ó, indo embora. Olha ela indo embora. Ó, certo? Então a força de atrito é o que vai fazer o quê? É uma força contrária ao movimento. Por quê? Se não existisse força de atrito, o que iria acontecer? Iria acontecer isso aqui, ó. Digamos que o meu atrito seja zero. Né? E aqui, ó, eu tivesse um material que ele tem um atrito zero. Vamos ver ali, ó, o valor da velocidade, ó. Quando eu dou um peteleco nele, ó, dei um peteleco, soltei o botão. Olha lá, ó, ele está voando, ó. Olha lá, ele está embora, ele foi embora, ó a barrinha aqui, ó. Olha ela indo embora, ó, tá indo embora. Ou seja, se eu não tiver atrito, esse cara ele vai seguir a vida toda. E o atrito ele funciona exatamente para isso, ou seja, seria como se a gente estivesse no ringue de patinação no gelo. E o atrito ele sempre vai ser dado por aquela fórmula ali, ó, né, que foi o que a gente acabou de ver. Ó. Eu apliquei uma força um pouco maior do que ela e o cara começou a se mover. Né? Até dar o exemplo aqui, ó, se eu botar 60 de novo, ó, para a gente calcular. Ah, aqui eu estou sem atrito. Eu acho que agora, deixa eu ver. Não, ainda está sem atrito. Beleza, agora está com atrito. Então, ó, vamos ver lá a minha velocidade, ó. Estou aplicando minha força, ó. Nada dele se mover. Por quê? Porque a força é exatamente igual à força de atrito. Só que aí, qual é a grande sacada? Existem dois tipos de atrito. O primeiro, que a gente chama de atrito estático, e o segundo, que a gente chama de atrito cinético. Ou seja, o movimento dele ele ocorreu da seguinte forma. Só organizar as folhas. O movimento dele ocorreu da seguinte forma. Ele estava fazendo assim, ó. Eu estava aplicando aqui, ó, é a minha força de atrito, e aqui é a minha força aplicada, o F que eu estou puxando aqui. Então, inicialmente, eu estava aplicando tudo, estava aplicando, ou seja, estava no 0 a 0, não se movimentava. Quando ele rompe esse máximo, que nesse caso a gente descobriu que é o 60 Newton, né? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ter uma queda, e aí ele vai se permanecer constante. Ou seja, o que isso significa? Eu tenho aqui um atrito estático. Por que estático? Porque ele estava parado. E no outro lado, eu vou ter o que eu chamo de um atrito cinético. Por que cinético? Porque ele estava em movimento. Ou seja, pensa quando você vai empurrar o carro. Né? O carro está lá, deu problema, você tem que empurrar ele para poder pegar no tranco. Quando o carro está parado, você vai fazer uma força desgraçada para o carro começar a se mover. No momento que o carro começa a se mover e começa a pegar embalo, o que acontece? Você não precisa exercer tanta força. Ou seja, você tinha um atrito que era estático, ele passou a ser um atrito cinético. E a ideia é que esses atritos, um é sempre menor do que o outro. No caso, o estático é sempre maior que o cinético. Ou seja, você vai empurrar o carro está parado, conforme ele pega no tranco, ele vai indo e vai toda a vida. Certo, gente? Conseguimos pegar mais ou menos a ideia da força de atrito? Hein? Lucas, Pilar, Sara, Vanessa, conseguiram pegar a ideia da força de atrito? Como ela funciona? Beleza. Então, vou fazer um exemplo com vocês. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu tenho um bloco. Eu tenho assim, um exemplo.
eu tenho um bloco que ele tem, sei lá, 5 quilos. E ele está aqui suspenso. E ele está preso numa corda onde tem um bloquinho que está preso aqui suspenso. Que ele deve ter aí uns 15 quilos. Então, qual é a tendência desse movimento aqui? Ó? O de 15 descer e o de 5 se movimentar, certo? Só que aí eu tenho um grande porém. Eu quero saber qual deve ser. É mais fácil eu trocar. Eu vou trocar aqui de 15, porque senão o coeficiente de atrito ele vai dar um valor muito grande. Deixa eu... Pronto. Tem que dar menos que 1. Então, qual deve ser o valor do coeficiente de atrito para o sistema permanecer parado? Então eu quero saber qual que tem que ser o coeficiente de atrito, ou seja, qual que tem que ser esse valor do μ, para que esse cara fique parado. Então vamos analisar como que eu faria isso? Então vamos lá, ó. Bem simples, não tem mistério. Primeiro passo, tem que identificar as forças. Quais são as forças que eu tenho aqui no meu sistema? Eu tenho meu força-peso, que está para baixo. Ele não está apoiado no chão, então ele não tem normal, mas ele tem uma corda sustentando, então ele tem uma tração. Essa tração ela vem para onde? Ela vem para cá. Então eu vou ter essa mesma tração aqui. Como eu estou perguntando o coeficiente de atrito, significa que existe atrito. Então a tendência seria o quê? Ele se mover para a direita. Logo, a força de atrito ela vai estar para a esquerda. Eu tenho a minha força-peso e eu tenho minha força normal. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu vou calcular essa força de atrito? Então, se eu quero que ele fique parado, eu posso imaginar o quê? Que a aceleração ela vai valer quanto? 0, né? E aí, como que eu faço para calcular essa aceleração? Eu fazia as forças e imaginava como se fosse um único bloco. Então, vamos pensar. Analisando como se fosse um único bloco, quais são as forças que vão estar gerando o movimento? Ou proporcionando o movimento? Eu vou ter ali um único bloco de 15 mais 5, em que ele está sendo puxado por uma força-peso, tudo bem? Vou botar aqui, ó, peso de 5, P5, e do outro lado eu tenho minha força de atrito aqui, ó, tudo bem? Vou chamar esse peso de 15 e normal de 15, tudo bem? Só para a gente poder separar. Então, vamos lá. Como a aceleração é zero, eu posso até fazer, ó, peso de 5 menos φ, né, porque a tendência dele é se mover para baixo, é igual a massa vezes a aceleração. Como esse cara é zero, eu vou ter que o peso de 5 menos a φ é igual a zero. Logo, a força de atrito é igual ao peso de 5. Quanto que vale o peso de 5? Massa vezes a gravidade, 5 vezes 10, 50. Então eu já sei que a minha força de atrito ela tem que valer 50 newtons. Tudo bem? Então, quem é minha força de atrito? Minha força de atrito ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então vamos lá?
Então, vou botar aqui no cantinho. Força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que normal de quem? Normal do bloquinho 15, né? Porque eu estou analisando esse bloquinho aqui, ó. Então, vamos lá. No meu eixo y, eu tenho que normal menos o peso é igual a zero. Logo, a normal de 15 é igual ao peso de 15. Quanto que é o peso de 15? A massa vezes a gravidade. Então, eu vou dizer que a normal, a massa é 15, gravidade 10. Então, normal é igual a 150. Beleza. Então, eu já sei que minha força de atrito é 50, né? Então, eu vou ter aqui Φ é igual a μ vezes a normal, ou seja, 50 é igual a μ vezes 150. Então, meu μ, ele é 50 dividido por 150. Se eu divido em 50 por cima e embaixo, eu vou ter exatamente 1/3, né? Então, μ é igual a 0,3. Então, se ele tiver um coeficiente de atrito de 0,3, eu vou ter que esse sistema que eu acabei de criar aqui, ó, ele vai permanecer constante. Alguma dúvida? Conseguiram entender? Foi, gente? Lucas, Pilar, Sara, Vanessa. Show! Então, vamos ver se isso é realmente verdade? Então, vamos pegar aqui a nossa simulação e vamos criar exatamente isso aqui, ó. Eu tenho um bloco de 15 e um bloco de 5. Então, vamos lá. Vou apagar esses caras aqui. Então, eu vou ter um bloco onde eu tenho uma bolinha aqui, né? Seria a nossa rodana. Esse bloco está fixado, esse aqui também está fixado. Eu tenho um carinha aqui, ó. E eu tenho outro. Esse cara, vou botar uma cor verde nele. E ele tem uma massa, olhando lá nosso exemplo, de 15 kg. O atrito dele é 0,3, né? Ou melhor, é 1/3. Eu não sei se ele vai conseguir acertar 1/3 aqui. Não, ele não consegue botar 1/3. 1/3 é 0,333333. Provavelmente isso aqui deve dar uma dízima periódica. É ponto. Eita, peraí. 0,333333. Como isso aqui não vai dar um número exato, provavelmente ele vai ter uma velocidade, mas muito, muito pequena. Então vamos lá. Eu vou ter que esse cara ele tem uma massa de 5. Beleza. E eu vou ter uma corda que entrelaça os dois. Tá, ligação, distância, tá. Então ela vai sair daqui e vai prender esses outros aqui. Então, gravidade 10, beleza. Então vamos lá. Ó, se a gente for reparar, aqui, deixa eu só botar o gráfico de informação. Olha lá, ó. A velocidade dele, ó, é 0. Ó. Não é exatamente o que a gente queria. Ó. Significa que se ele tiver aquele atrito, esse sistema aqui... Ah, peraí. Peraí que eu estou enganado, porque o chão também tem que ter o mesmo atrito. 0,33333. Beleza. Agora provavelmente deve funcionar. Então, agora considerando, vamos analisar, ó, informações. Vamos analisar ali nossa caixinha. Então, ó, a velocidade que a gente quer analisar é esse cara aqui, ó. Ó, então, ó, repara que ele está chegando a uma velocidade, ó,
praticamente muito próximo de zero. Não é zero por quê? Porque 1/3 é uma dízima periódica, né? Então esse cara vai acabar dando um valor muito pequeno. Mas, por exemplo, se eu aproximo ele, vamos chutar esse valor para cima, e eu vou botar um 4 aqui, ó. E aqui eu vou botar um 4. Ou seja, aproximei minha dízima periódica para cima. Então o que vai acontecer? Eu vou estar com atrito que ele é maior do que o atrito do sistema. Então, a princípio, esse sistema aqui ele deve parar. Claro que como eu alterei um valor lá atrás, né, ele vai demorar. Ó, ele ainda está se movendo aqui, provavelmente do efeito desse balanço. Ele vai continuar se mexer, ó lá. Então, eu vou ter ali que a velocidade é muito pequena, exatamente devido a esse cara. Se eu aumento o atrito e boto, por exemplo, 0,4, significa o quê? Eu tenho um atrito maior do que o atrito necessário, ou seja, esse cara, a tendência dele é parar. Então, vamos ver se eu fiz certo, as contas deram certos. Ó, depois de muito tempo, olha lá a nossa velocidade, ó, passou a ser zero. Ou seja, eu estou aplicando uma velocidade que ela é maior do que exatamente o atrito. Estou aplicando um atrito que é maior do que o atrito necessário. Então esse cara ele vai tender a ficar parado, porque ele está se fixando ali no chão. Mas se eu tiver um atrito que ele é menor, então imagina agora que eu tenho um atrito que ele é 0,2, ou seja, menor do que aquele 0,333. O que vai acontecer? Ó? Olha lá como ele gera uma velocidade. Olha lá. Ó. Acabou se movendo. Ó. Exatamente por quê? Porque ele tinha um atrito menor do que o nosso sistema. Então ele acabou se movendo. Né? Se a gente quiser ver aqui, dá para até ver as forças que estão atuando. Ó, o C que ele chama ali de C é a nossa força de tração, tudo bem? Ele só muda a letra, mas é a nossa tração. Tanto que quando a gente analisa aqui, ó, temos o C para um lado e o C para o outro. Ó. Os dois são iguais. Né? Nesse caso aqui ele só mudou o ângulo, mas isso não altera em nada. Então o atrito ele vai ser calculado dessa forma. Então agora a gente tem que analisar o eixo X e o eixo Y, exatamente para poder saber quanto que vale esse atrito. Certo, gente? Alguma dúvida sobre a questão? Alguma dúvida sobre essa análise de atrito? Perguntas? Show. Sara, alguma pergunta? Lucas, alguma pergunta? Pilar? Beleza. Então, vendo aí o nosso conteúdo, então vamos lá. Pegando lá a apostila que eu passei para vocês, que é a primeira atividade aqui, ó. Cadê aqui, ó? Apostila de exercícios. Então a gente está estudando a parte de dinâmica, então são questões a partir da questão 90. Aqui, ó, parte de vetores, tudo mais. Aqui, ó. Então, vamos lá. A atividade que vai ficar aí para casa vai ser exatamente. Pode ser essa questão 118, que foi uma questão parecida que a gente fez. Só que repara que essa questão é mais simples, ó. Que se passa sem atrito. Então, na verdade, não vai ter aquela força FAT para a gente poder calcular. Ou seja, tração, só calcular ali
a movimentação dele. Ah, no caso A e B... Ah tá, no caso só o poli que está sem atrito. O A e o apoio tem um atrito de 0,5. Beleza. Tá, então aqui ele vai perguntar qual a distância que ele vai percorrer. Uma questãozinha um pouquinho mais chata. Não tem problema não, porque qualquer coisa aquela questão eu faço com vocês. Deixa eu ver alguma outra mais simples. Essa questão 100 é tranquila. E mais uma questãozinha para a gente poder ficar para casa. Pode ser essa questão 102. Que aí qualquer coisa eu faço a 102 com vocês e faço a 118 com vocês. Tudo bem, gente? Dúvidas? Perguntas? Então para casa nós temos aí questões 100, 102, 118 da apostila. Certo? Alguma pergunta?